Segundo Samuel, capítulo 5, verso 17. Diz assim, olha: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram para prendê-lo. Quando soube isso, Davi desceu para a fortaleza. O verso 18: mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale de Refins. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Pesarim e os derrotou ali, e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem as barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. E os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. O verso 22: os filisteus tornaram a subir e se espalharam no vale de Refins. E Davi consultou ao Senhor, e esse lhe respondeu: não ataque de frente, mas rodeie por detrás deles, e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado, e atacou os filisteus desde Gebá até Jeré. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nesse momento pedindo a Ti discernimento, orientação e iluminação do Teu Espírito, para esse primeiro momento da Tua Palavra, para que verdadeiramente Tu possas nos guiar, nos conduzir aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Obrigado pelas vidas presentes, obrigado pelos irmãos que estão a nos ver, nos ouvir nesta noite. Seja o Teu nome engrandecido desde agora e para sempre. Amém e amém. Meus queridos, podem sentar. Eu queria, nessa nova metodologia de liturgia que a gente está fazendo aqui no culto, tendo duas palavras sucintas, bem rápida, para a gente ter uma rotatividade maior nas oportunidades. Mas eu queria, a priori, mostrar a vocês aqui o texto que acabamos de ler. Texto esse que fala sobre o enfrentamento de Davi para com um povo muito hostil para com o reino de Israel, que eram os filisteus. E a gente vê que quando Davi chega no ápice, porque Davi até então era só rei em Judá, do reino do sul, e ele depois chega a tornar o reino do norte, as 10 tribos, então passa a estar subordinado a Davi, juntamente com a de Judá, e assim o reino fica completo. Mas o que eu quero aqui mostrar a vocês não é meramente a unificação do reino de Israel, mas eu quero mostrar a importância do crente reconhecer a sua dependência que ele tem de Deus. Amém? Porque eu quero mostrar aqui a vocês que nesses 3 meses que aí o templo está fechado, eu disse ontem na escola bíblica em online, e reitero essa verdade hoje: eu vejo a mão de Deus agindo, mesmo como a gente vê como é que a igreja pode quitar suas dívidas, como é que a igreja pode manter toda a sua estrutura logística sendo mantida com programa, com oferta pastoral, com todas as estruturas que é necessário se manter, independentemente de ter templo aberto ou não. Como é que a gente pode fazer um trabalho social? E aí eu vejo, meus queridos, a mão de Deus. E uma coisa que eu quero mostrar aqui a você, que tudo acontece isso dentro de uma dependência de Deus. E Davi reconhece que devemos ter total dependência de Deus. E sobre esse norte eu queria conduzir vocês essa palavra, dizer que eu preciso reconhecer a minha total dependência de Deus. Eu dizia aqui em off às mulheres que estavam na frente do templo,
Como é que está? Ele não está tão bem. Eu digo, por quê? Por causa do coronavírus. Eu disse, olha, não pense vocês que eu e você, nós conseguimos 1/1000 de segundo acrescentar algo da nossa vida. Eu não sei se vocês perceberam, tinha pessoas que tinham tudo para morrer de coronavírus, não morreram. Tinha pessoas, na verdade, meu querido, que não tinham nada que morrer e morreram. O que eu quero dizer a você, se Deus tiver de me partir, de me levar nesse coronavírus, você pode estar no melhor hospital, vai morrer. Mas se Deus ainda tiver algo comigo e com você, porventura eu posso pegar coronavírus qualquer um, mas se Deus tiver projeto comigo, eu só parto naquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. Eu não estou induzindo ninguém a nada, a loucura, a dizer vai aí, pega coronavírus, não estou dizendo isso. Cabe a você vir de máscara, cabe a mim estar higienizado, não estou com a máscara agora porque vocês sabem, por uma questão fonética, mas eu quero dizer uma coisa a você, cabe a mim me preparar, mas eu quero dizer a você, quem manda no controle da minha e da tua vida, é o Deus do universo que está presente entre nós. E Davi nos ensina isso, meus queridos. Davi nos ensina que devemos ir à guerra, mas a gente tem que ir à guerra, mas ir na dependência de Deus. Amém? E a primeira verdade que eu quero elucidar a vocês é que não vá à luta antes de buscar a resposta de Deus. Faça uma coisa, arrede o pé, mas só levante o pé, só avance se você vê de Deus resposta, avance. Ah, pastor, Deus muitas vezes manda o povo avançar, como mandou avançar lá no Mar Vermelho, o mar fechado, o povo clamando, e Deus dizia aí, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus em dado momento manda a gente marchar de uma forma tão absurda, eu posso até dizer. Deus manda a gente fazer coisa que não há compreensão e lógica humana para compreender. Mas Deus manda ir, mas vá, mesmo quebrando a lógica, mesmo quebrando o raciocínio, mesmo quebrando a previsão, mas vá mediante uma resposta de Deus. E Davi nos ensina isso, no verso 19 deixa bem claro, então Davi consultou ao Senhor dizendo, devo atacar os filisteus? Primeira pergunta, devo ir atacar os filisteus? Deveria ser algo até suficiente. Não, Davi já perguntou, devo ir? Mas além de atacar, além de lutar, ele queria ter, que na luta, ele teria que ter uma resposta de vitória em meio à luta. Ou seja, Davi simplesmente não queria guerrear por guerrear, mas Davi queria guerrear, mas guerrear para vencer. Por isso que a primeira pergunta ele interroga Deus. Davi consultou o Senhor dizendo, diga comigo, devo atacar os filisteus? Vamos junto? Devo atacar os filisteus? A segunda pergunta, tu os entregarás nas minhas mãos? Era uma resposta, era uma pergunta dupla e queria uma resposta. Eu quero ir à guerra, mas só quero ir à guerra sabendo que tu vai à guerra. Porque se o Senhor vai à guerra, eu terei vitória sobre os meus inimigos. Se Deus está contigo, tem vitória. Se Deus está comigo, pode arredar o pé. Se Deus está no comando, pode ter certeza, as portas vão se abrir, porque Ele é Deus. Amém? E Davi deixa bem claro, Davi consultou ao Senhor dizendo, devo atacar os filisteus, tu os entregarás nas minhas mãos. Olha a resposta, o Senhor respondeu, vá, porque certamente entregareis os filisteus em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu te pergunto, qual seria o filisteu seu nesta noite? Qual seria o seu desafio nessa noite? Qual seria o teu enfrentamento nessa noite? E ir à guerra, mas além de ir à guerra, saber que se o Senhor mandou você à guerra, Deus não vai atrás, Ele vai à frente, como o texto vai dizer lá na frente. Deus, meu irmão, não nos lança em uma roleta russa, mas Deus guerreia a minha e as tuas guerras, porque as guerras de Deus são as minhas guerras, as minhas lutas são as lutas de Deus, mas também as lutas de Deus são as lutas dele.
Não há como difundir, não há como separar a luta minha e de Deus, porque ambas devem glorificar o seu único nome soberano. Amém, amados? E o verso 25 reitera essa verdade. A dependência, vá à luta, sim, mas antes busque resposta de Deus. O verso 25, Davi fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Ele foi, mas ele foi conforme o que o Senhor havia designado. Eu digo aqui a você, vá, mas só vá se o Senhor disser, o sinal está dado. Vá, porque eu garanto a vitória. Vá, porque as portas estão fechadas, mas eu sou capaz de fazer o milagre na sua vida. Amém, amados? Segunda verdade que eu queria tornar evidente para vocês: a dependência no Senhor, na forma e no tempo de agir. Eu tenho que expressar a minha dependência em Deus, além, meu querido, da forma, mas também do tempo. Muitas vezes Deus quer fazer uma coisa na minha vida, Ana Lívia, na sua, Cássio, na sua, Ana Cláudia. Ele quer fazer, mas tem que saber se é o tempo dele fazer. Tem que saber a forma de Deus fazer e o tempo exato de Deus fazer. E Davi entendia isso. O verso 23, vamos só pontuar algumas coisas interessantes aqui. Diz assim: Davi consultou ao Senhor. Vamos lá? Davi consultou ao Senhor, e ele lhe respondeu: não os ataque de frente, mas rodeis por trás deles. Mas eu queria antes ver com vocês, meus queridos, o verso de número 20 e 24, acerca disso. Olha, então Davi foi a Baal Perazim e os derrotou ali, e disse: o Senhor os rompeu as fileiras dos inimigos diante de mim, como as águas rompem as barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal Perazim. E aí o verso 24 também nos diz, olha, acerca disso: e quando você ouvir um barulho, a marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Analise comigo que a primeira verdade que a gente aprendeu aqui é que não vá à luta sem antes ter resposta de Deus. Segunda verdade, devemos ir à guerra, mas antes devemos entender o agir e que o efetuar é de Deus. Analise que, olha o que é que Deus deixou bem claro. Disse: olha, vocês vão à guerra, vão, mas vocês não vão dentro das estratégias minhas, não vão dentro dos mecanismos de vocês, mas vão dentro do sinal meu. Olha como é que o Senhor deixou bem claro aqui, olha, ao ouvir um barulho, diga comigo, ao ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, ou seja, em meio aos matos, à floresta, quando vocês viram um sinal, eles entre logo em ação. Ou seja, entre em ação quando você vê o sinal de Deus. Haja, mas quando Deus, Joninha, der o sinal, e ele disse que quando Deus der o sinal, sabe o que vai acontecer? Ele diz assim: é o Senhor que sai à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Vamos repetir comigo, diga comigo: é o Senhor que sai à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Mais uma vez, é o Senhor que sai à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Quando o Senhor vai sair à frente? Quando Ele der o sinal. Quando o Senhor vai sair à frente? Quando nós reconhecemos a nossa total dependência do agir, da estratégia, do tempo, de qualquer outra coisa. Dependemos de ir, mas só ir à guerra se Deus disser vá, porque eu vou destruir os inimigos que estão diante de vocês. É mediante essa convicção que cada um da gente devemos sair daqui nessa noite, certo? De que os filisteus estão em nossa volta, não meramente pessoas, mas situações das mais diversas, de doenças, de problema com lar, um problema dos mais diversos. Mas sabe de uma coisa? Deus nos dá o sinal,
Deus fala com o seu povo. O Deus o qual nós estamos aqui adorando é um Deus que se dá a revelar, né, irmão, ao seu povo. Amém? É um Deus que se revela, é um Deus que fala, é um Deus que de fato tem conhecimento da necessidade da igreja. Agora, esse Senhor diz para mim e para você: você tem que reconhecer que é Ele que age, que é Ele que vai à frente, que é Ele que destrói os inimigos, é Ele que destrói os filisteus e faz o milagre acontecer. Você pode dizer amém? Amém, amados? Primeiro, não vá à luta sem antes buscar o Senhor. Segunda, vamos à guerra, mas devemos entender que é do agir e o efetuar é de Deus. Por fim, a dependência do Senhor na forma e no tempo de agir. O verso 23 deixou bem claro: Davi consultou ao Senhor e os atacou de frente. Não os atacou de frente, mas o rodeou por trás deles e atacou entre as amoreiras. Ou seja, Deus disse: vá. Não é isso que ele disse? Vá. Vá, vão destruir os filisteus. Agora tem que entender o tempo e a ação. Eles, quando você for, você não vá ataque por frente, você ataque por trás, camuflado, por entre as árvores, e pega o inimigo de surpresa. Eu quero dizer a você que Deus manda a gente ir, mas manda a gente ir dentro de uma estratégia. Muitas vezes, mas Senhor, alguém já foi e deu errado, mas não foi na estratégia de Deus, não foi no tempo de Deus, não foi no desígnio de Deus, e é isso que eu quero encorajar você a ir. Diga: tenho que ir, mas na dependência de Deus, mas no tempo de Deus, no agir de Deus, nas estratégias de Deus. Ele mandou ir, mas olha como a narrativa tem suas marcações aqui. Vá, mas vá dentro desses requisitos. Faça, mas faça dentro dessa forma. Amém? Diga comigo: não os ataque de frente, mas rodeie por trás deles. Aí depois que vocês rodear, fazer o que? Espere só o sinal. Eu vou dar o sinal, porque Deus aqui, meu querido, trabalhou através da sonoridade. Ele fez com que um grande exército viesse. Os inimigos já estavam, quando Davi foi enfrentar os filisteus, eles já achavam que era um mega exército, porque Deus trabalhou na sonoridade. Quando eles menos imaginavam, pensando eles que era um mega exército, era simplesmente o barulho das árvores. Deus faz isso. Deus não precisa de muita coisa para destruir o inimigo. Deus simplesmente trabalha só no medo e faz o inimigo cair diante dos nossos pés. Mas tudo só cai, tudo só rui, tudo só se dissolve quando eu reconheço a minha dependência no Senhor. Amém? Diga: total dependência em Deus, de tempo, de agir, de estratégia. Vá, mas só vá quando Deus disser. O sinal foi dado. Vá, mediante as estratégias de Deus. Vá, e com certeza, se você vai no mandato de Deus, a vitória é certa na minha e na tua vida. Por fim, eu aplico essa mensagem para a minha vida, dizendo essa verdade: olha, Deus em nada necessita de mim e de você para nos tornar triunfantes em meio às lutas. Ele requer que reconheçamos que somos indignos, incapazes e totalmente dependentes dele. Vamos à luta, porém sempre guiados pelas suas estratégias vitoriosas. Vamos encerrar com essa frase, com essa aplicação. Diga comigo: Deus em nada necessita de mim e de você para nos tornar triunfante em meio às nossas lutas. Ele requer que reconheçamos que somos indignos, incapazes, totalmente dependentes dele.
Vamos encerrar? Vamos à luta, porém sempre guiados por suas estratégias vitoriosas. Eu vou encerrar novamente com essa frase. Diga comigo assim, levante a sua mão assim, diga: vamos à luta, porém sempre guiados por suas estratégias vitoriosas. Você pode aplaudir o Senhor, que verdadeiramente está na minha e na tua vida, que nos dá estratégia e nos faz vitoriosos em Cristo Jesus. Amém?